Olá, muito boa tarde. No Sem Censura, nós vamos falar de Nelson Rodrigues, que, se fosse vivo, completaria hoje 105 anos. Nós vamos falar também de saúde e de música. E nossos convidados, eu vou apresentar para vocês, são Krika Rodrigues, que é neta do jornalista, que é atriz, e ela vai nos falar sobre a relação familiar com a avó, que nasceu no mesmo dia que ela. Olha só, ele nasceu no mesmo dia que você. Cheguei a essa conclusão. Será? Então, você tem muitas coisas para nos contar que vão tê-la aqui, Krika. Obrigada, prazer é meu. Estamos com Fernanda Amann, que é psicóloga, psicanalista e escritora, e ela vem nos falar sobre Nelson Rodrigues e a psicanálise. Tudo a ver? Tudo a ver, tudo. E estamos com o Dr. Maurício Rubenstein, que é urologista, e ele vai nos explicar por que os homens cuidam menos da saúde. É verdade mesmo? Sem dúvida. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Dr. Maurício. E estamos com Luísa Borges, que é cantora, que está lançando seu disco Certezas Inacreditáveis, num show amanhã no Espaço Cultural do BNDES. E atenção, é de graça. É entrada franca. Ai, Luísa, que coisa boa. Você vai cantar logo no começo, tá? Sim, vamos começar. Camila, então, feliz em tê-la aqui. Senti sua falta. Que bom. Mas já sei que você é uma dinda muito dedicada. Isso, acabou de nascer meu sobrinho, virei uma tia babona. Foi ele nascer, você pronto. Ficou assim. Então, Camila, como é que as pessoas podem participar? Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, mandar o seu recado ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Usem a hashtag Sem Censura e lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook. Então, participem. Parabéns, muito bom. Olha só. A Luísa, ela vai fazer o show amanhã junto com o André Siqueira, não é? São vocês dois juntinhos no palco. Então, deixa eu pedir para ela ir juntinho para o André e cantar uma musiquinha para a gente ter uma palhinha do disco. Beleza. Né? E aí, no final, depois, quando a gente fizer a entrevista, você acaba o programa também. Assim, a gente começa e acaba com música. Maravilha. O que você vai cantar? A Hora da Estrela. Olha que lindeza. Uma menina e a cidade passando no meio, e a verdade batendo de quina na cavidade do meu anseio. Gira a menina de vontade pisada no freio, na cidade que é meio ruína e meio saudade do que não veio. Pela vidraça, toda a pressa da gente que passa, e o progresso cuspindo fumaça nas esquinas da minha cabeça. E essa moça eu nem mesmo conheço, mas sua história mal logo termina de se representar, rebobina como cinema em minhas retinas. Tira do armário um vestido de naftalina, ao encontro do amor operário que se desfaz na próxima esquina. Mas a vidente, num baralho partido no meio, um futuro lhe deu de presente, e do escuro uma estrela reveio. Minha imaginação dançarina, nova diva que sinto e semeio, entidade que me contamina, clandestina minha menina, nova diva que sinto e semeio, entidade que me contamina, clandestina, nordestina, devaneio. Vem. Um tanguinho muito bom para começar. Foi? Foi. Eu adoraria ter esses agudos. Enfim, eu gostaria de qualquer coisa cantando. Muito bom. Vamos conversar com a Krika? Vou deixar a entrevista para você no final para você poder acabar o programa, tá? Krika, vamos lá. Conta essa história direitinho da sua mãe que disse assim, vou fazer uma homenagem e tal. Você é filho do Nelsinho. Filha do Nelsinho, Nelson Rodrigues Filho, meu amor.
E muito responsável por momentos muito importantes da vida do seu avô, com toda a história do envolvimento dele com política. Foi um momento que eu participei, que eu vi, que eu vivi, e eu sei da importância do Nelsinho para a vida do Nelson. Completamente. Inclusive, linkando com o nascimento, o meu pai estava preso. Ele tinha, junto com os companheiros, acabado de fazer uma greve de fome pela anistia ampla, geral e restrita. Tinha acabado de acabar no dia anterior, 32 dias de greve de fome. E consegui uma liberação para assistir meu nascimento, que a minha mãe não poderia ter um parto normal. E aí o médico chegou para ela e falou, olha, você tem uma semana para você escolher a data, 23 estava incluído, aí ela escolheu para dar de presente para o meu avô. E aí o meu pai conseguiu essa liberação, foi lá assistir o meu nascimento, foi algemado assistir o meu nascimento, magérrimo que ele estava, encontrou meu avô lá também. Então tem uma foto em casa dos dois lá reunidos, o meu pai com a minha mãe também. E aí a história é essa, assim, então mesmo dia de aniversário. Pois é uma escolha mais ou menos, porque não necessariamente você ia nascer nessa época. Sim, foi então, uma escolha calcada na sorte. É uma escolha, mas tem uma coincidência da época de vocês serem da mesma época, de qualquer maneira. Sim. São do mesmo signo, seriam do mesmo signo, mesmo que não fosse nesse dia. É uma coisa assim. Agora, tem muita... A gente tem um VT, eu queria mostrar para vocês, você inclusive, um VT com o Nelson, que a Emília aprontou aqui na TV. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Vamos lá. Tive algumas vezes essa sinistra ideia e entrei sempre por um cano deslumbrante. Eu sou o pior administrador da Terra e tenho seríssimas dúvidas se sei ou não sei as 4 operações. De forma que qualquer ceguinho me engana. E eu jurei a mim mesmo nunca mais me meter em negócio nenhum. Mesmo que seja o melhor do mundo. Mesmo que eu tenha a garantia mais absoluta de ganhar como rei da Arábia Saudita, nada me fará entrar em negócio nenhum. Eu, se tiver de ganhar, hei de ganhar com os meus direitos autorais. Muito lindo. Ele está bem porque ele está jovem. Você sabe que meu pai agora, depois do AVC que ele teve, meu pai está com cabelo curto, está sem barba e é impressionante como ele é parecidíssimo com meu avô. Engraçado, né? Porque Nelsinho tem a característica física dos eu cabelões da barbona, você nunca tinha visto seu pai. Eu nunca tinha visto o queixo do meu pai. E aí, assim, eu fiquei impressionada como, ainda mais nessa imagem também, é muito parecido, muito parecido. Estou lendo aqui uma frase dele, quer ver? Ele disse assim, o Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, é uma paisagem. Ele tem umas frases muito geniais. O brasileiro gosta muito de ignorar as próprias virtudes e exaltar as próprias deficiências. Profundamente verdadeiro. Ele é simples e sintético e tem um agudo senso da realidade. O que vocês estão pensando em fazer? Essa história que você estava me falando de teatro, homenagens. Pois é, o Sacha Rodrigues, filho do Jofre, filho mais velho do Jofre, ele está organizando daqui a pouco, lá na estátua que tem do vovô, que aliás é projeto dele também, lá na Praça Anhangá, em Copacabana, uma comemoração, que vai ter algumas leituras, né? Alguns atores vão lá para ler algumas coisas. E a ideia é comemorar, é passar um pouco de tempo com o vovô lá na estátua e relembrar e tal. Vai ter essa homenagem hoje, né? Essa comemoração hoje. O próprio Sacha estreia no dia 1º, na Casa de Baco, uma peça que não é texto do vovô, mas é inspirada no universo rodriguiano, direção do Delson Antunes, e ele faz o personagem Nelson, o Sacha, que legal. O próprio Sacha. E o Teatro Nelson Rodrigues vai reabrir agora em setembro com 7 Gatinhos, que é um texto do vovô também. Eu queria convidar vocês todos para participar dessa conversa, na medida do que vocês conhecem e não conhecem do Nelson, porque como o Nelson morreu em 1980, ela tem mais que obrigação de conhecer muito a importância e reconhecer a importância do avô, mas nem todo mundo é obrigado a saber
ter noção do valor do Nelson, né? É uma coisa importante a gente manter. E esse valor, para mim, vem mesmo das referências, porque eu não conheci ele, né? Ele morreu, eu tinha 1 ano e 4 meses, então eu não tenho muita memória. Não tem lembrança nenhuma, porque nem poderia ter. Minhas lembranças são contadas. Eu lembro, o que eu sei é que meu primeiro passo foi em direção ao dedão do pé dele, que ele estava sentado em casa. Sabe, a última foto que ele tirou foi comigo no colo, do meu nascimento, as fotos do meu nascimento. Isso tudo são memórias contadas, né? Fernanda, fala um pouquinho pra gente da importância do Nelson Rodrigues e essa ligação com a psicanálise. Então, eu estava até conversando com a Crica, né, ali antes de entrar, que o Nelson, ele trata de 2 campos que são campos muito importantes para a psicanálise, que são os campos do sexo e da morte, né? São campos que são indizíveis, né? A gente sempre esbarra num ponto que não dá mais para dizer, que ultrapassa o que a linguagem é capaz de expressar, né? Então, a gente vê, por exemplo, nas mais diferentes culturas, o sexo e a morte são campos que precisam ser ritualizados, criam-se mitos, criam-se narrativas, criam-se rituais, né? Criam-se religiões em torno desses 2 campos, que são campos que desafiam o sujeito. E que, bom, o mal-estar que a gente enfrenta na vida, e que muitas vezes leva um sujeito a procurar um analista, na grande maioria das vezes ele está relacionado a algum desses 2 campos, né? Então, o Nelson ele explorou ad nauseam, né, esses 2 pontos, o sexo e a morte, né, as histórias e com uma voracidade extraordinária, que eu nunca vi em nenhum outro escritor, nem dentro nem fora do Brasil, né? Eu acho que o Nelson, ele ainda deveria ser mais reconhecido do que ele é fora do Brasil, porque ele chamava de pressa literária, né? Ele precisava escrever, ele precisava... A Vida Como Ela É, né, que foi uma coluna que ele manteve por 10 anos na Última Hora. Década de 50. Isso, entre Toda 51 a década de 50. e 61, né? Ele escrevia 1 conto por dia, de segunda a sábado, por 10 anos. Eu fiz uma pesquisa vastíssima sobre essa produção e eu vi que as interrupções eram pouquíssimas. O resultado são milhares Não, de detalhe, contos. Paralelo a esses contos, ele escrevia crônicas, ele escrevia peças, ele escrevia os romances, os folhetins, né, que iam sendo publicados. Crica, você sabe por que ele resolveu se dedicar a peças? Ele era um escritor absolutamente profícuo, ele escrevia muito. Na verdade, ele não decidiu se dedicar às peças. Uma das questões dele é que ele falava que ele queria ter tempo para poder escrever o teatro dele, porque ele trabalhava muito. Então, assim, ele trabalhava em 5 jornais ao mesmo tempo, para poder ganhar dinheiro para pagar as contas, não é ganhar dinheiro para ficar rico. Então, assim, é uma diferença, é batalha. Sendo que são 5 matérias por dia, que não é hoje em dia que você senta no computador, terminou uma, enviou, terminou a outra, enviou, sei lá, em 3 horas, se você for um bom produtor de texto, você produz 5 laudas. Ele ia a cada redação. E aí ele chegava exausto. E eu lembro que meu pai falava que de noite ele jantava, ficava no escuro, acendia o cigarro dele, começava a ouvir as músicas dele, as óperas, e depois sentava para escrever o teatro. Aí escrevia Vestido de Noiva, por exemplo, que foi o marco do teatro moderno brasileiro. Foi escrito 43. assim. Exatamente, em 43. Estreou em 28 de dezembro, no Municipal. Foi escrito assim, na madrugada. Depois de escutar as Ave-Marias dele, ele sentou e aí fez o primeiro ato, depois fazia o segundo ato. E em pouquíssimo tempo, o Viúva Porém Honesta, que a gente estava conversando, por exemplo, lá atrás... ele escreveu como resposta às críticas que ele recebeu do Perdoa-me por Me Traíres. Ele escreveu e foi ensaiado e foi à cena em menos de 2 meses. Porque ele recebeu críticas severíssimas sobre Perdoa-me por Me Traíres, das pessoas levantarem nas cadeiras e urrarem, e gritarem, e xingarem. Ele tinha uma provocação que me lembra, você sabe o quê? Esse ódio que a gente vê hoje no Facebook e nas redes sociais, ele provocava reações tão apaixonadas quanto.
Eu não conheço ninguém no Brasil que provocasse umas reações tão virulentas e, inclusive, desmedidas, frequentemente. As pessoas subiam nas cadeiras. E ele diziam, falava tarado, nas cadeiras, exatamente, quê. gritando aos berros, xingando, altos xingamentos. E aí ele escreveu o Viúva Porém Honesta, que é uma super crítica aos críticos teatrais, principalmente. E aí tem a crítica à psicanálise. Ao psicanalista. Tem um personagem do psicanalista no Viúva Porém Honesta. Eu estava conversando com ela que é muito engraçado que o Nelson tinha uma relação paradoxal com a psicanálise. Por causa do grande amigo Hélio Pellegrino. Né? Ele tinha um amigo psicanalista, mas se você vê assim, nas críticas, ele criticava o Freud, porque ele achava que o Freud tinha retirado o véu sobre certas questões da sexualidade que deveriam permanecer veladas. Logo quem? Ele dizia mesmo, Logo o beijo é o lugar de maior solidão. Ele falava, o verdadeiro defloramento é o primeiro beijo na boca. Tem uma Agora, é muito curioso, porque exatamente o que você falou, né? Logo quem? Porque o Nelson também fazia esse movimento de retirar o véu. Então, ele criticava o Freud. As pessoas tão nervosas, inclusive. Exatamente. Ele desnudava as pessoas se reconheciam nos personagens. E isso que enlouquecia as pessoas. Tinha um texto absolutamente coloquial, como eu jamais vi em todo o teatro brasileiro. Isso é uma grande revolução da dramaturgia extraordinário. Dele, ele exatamente falava isso. como as pessoas falavam, não era preciso. E você sabe, Maurício, que ele não bebia, mas fumava muito. Ele não teve câncer de próstata, mas eu acho que ele teve câncer de pulmão, não foi não? Não, ele morreu do coração, na verdade. Morreu ele foi do coração? tuberculoso, né? Mas acho que ele teve enfisema. Ele teve tuberculose, Teve tuberculose 3 vezes. Ele foi para Campos de Jordão 3 vezes. Gente, deixa eu ir para o intervalo, porque Nelson Rodrigues é inesgotável, como a gente vai... Vou deixar. Vai ser difícil a gente sair. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Vamos continuar conversando com a Crica e com a Fernanda, mas deixa eu falar com a Camila primeiro, se a gente tem comentários e perguntas. Temos. Tem uma dúvida. O Valber Assis, ele gostaria de saber se é verdade que Nelson Rodrigues é de origem evangélica, mais precisamente batista. Nunca soube disso. Se ninguém sabe. Evangélico, nunca soube disso, não. Eu sei que, né, ele acreditava em Deus e tal. Eu lembro que meu pai me falava que teve uma vez que meu avô ficou bem doente, no começo da década de 70, e aí ele chegou a ficar em coma. E aí, quando ele voltou do coma, que ele falou, voltei, ele passou a acreditar num outro plano. Tá. Isso aí, morte. Exatamente, Muita experiência quase exatamente. Ele falava mal da igreja, falava mal, ele pichava todos os padres. Já chega os padres, era todo padre de passeata, porque naquela época todo mundo era de esquerda, né? Pichava todo mundo. Vamos lá, Fernanda. Não, vamos falar do texto que a gente estava falando, que os atores adoravam o texto do seu avô, porque ele era um texto muito gostoso de ser dito. Foi daí o começo do grande sucesso dele como dramaturgo. Pois a questão da linguagem, né, desse texto, essa revolução na linguagem. E tem uma característica do texto dramático dele, que são as rubricas. Então, eu já escutei gente dizendo que ele era diretor também, porque ele tem rubrica de cenário, rubrica de iluminação e rubrica de personagem. Então, assim, é uma opinião minha, absolutamente minha, particular, que para você conseguir fazer o Nelson e se manter dentro do universo e das questões que ele traz e tal, se ater à rubrica de personagem, para mim, Crica, ninguém, né, para mim, é fundamental. Porque rubrica de cenário, você depende de produção, depende de financiamento de alguma coisa. Para alguns cenários, por exemplo, o cenário do Anjo Negro eram paredes enormes, que você conseguia ver a lua, ver o céu e tal. E, enfim, rubrica de iluminação e tal. Mas a rubrica do personagem, que traz o conflito do personagem, que traz toda a relação dele com a outra personagem, quando você modifica isso, se você ignora, não precisa nem modificar, é só ignorar. Se você ignora isso, você altera a característica da personagem.
Então, assim, sem psicologizar muito, não precisa nem disso não, mas assim, é porque às vezes a rubrica você tem uma relação com uma irmã e essa irmã é submissa a você. Se você ignora e a irmã passa a não ser mais submissa, você perde o pulo do gato da própria personagem, da irmã, que no final vai se revelar alguma coisa. Esvazia, enfraquece. Então, minha opinião é que as rubricas de personagem, elas são super importantes. E é uma das grandes dificuldades dos atores, né? A grande dificuldade das pessoas também é dizer a palavra rubrica, como você disse, certo. Porque o que eu ouço de rúbrica na minha vida, eu não tenho mais tamanho, eu não aguento, mas eu fico feliz quando eu ouço alguém dizer rubrica, rubrica, rubrica. Eu quase acho uma palavra bonita. Mas é uma loucura, porque uma das rubricas é taciturna. Ele tem um estilo muito próprio, né? É ótimo. E aí, dentro da rubrica, aí as pessoas... A questão é, você tem toda a rubrica para dar a nuance que a rubrica requer. Então, você tem do 0 taciturna ao 100 taciturna. E aí, o que acontece é que as pessoas se apavoram com a rubrica como se ela fosse uma coisa marcada sem essa nuance. A Luísa estava falando que ela nunca viu peça, mas ela viu cinema na televisão. E isso é muito importante quando o Nelson chegou nos filmes, porque aí muito mais gente teve acesso. É o autor mais filmado do Brasil. Entendeu? E todo mundo queria filmar. Tem o quê? Quantos filmes tem? Muitos. Mais de 20 derivados da obra. Eu só sei que o Dama do Lotação, né, que foi... eu adoro. Eu é o que eu mais gosto. Baseado na vida como ela é, um conto da vida como ela é, foi uma das maiores bilheterias do cinema nacional de todos os tempos. 78. Né? Você já viu algum, Maurício, filme que seja, que te lembre? Quer dizer, quando eu falo de Nelson Rodrigues, tem algum universo? Eu queria muito saber um pouco como é que as pessoas... Olha, o que me traz mais à mente, justamente, é essa questão da televisiva de várias minisséries que foram colocadas a partir dele. A vida como ela é. A vida como ela é. Acho que é uma coisa muito marcante, né? E eu acho que isso que me traz mais à mente, realmente. Dizer, os filmes mais antigos, Sim. realmente não. Isso é ótimo. Agora, o Nelson é muito atual. Ano passado, teve um festival internacional de teatro da língua portuguesa aqui no Rio de Janeiro. Vieram grupos de Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, montando Nelson Rodrigues. Era um festival, Festlip o nome. Todo ano eles têm um homenageado. Ano passado foi Nelson. O Nelson é imortal. Foi uma experiência muito interessante, inclusive, ver um grupo de Angola montando vestido de noiva. Né? E aí você vê que ele trata de questões que são universais, que não são questões só do universo do Brasil. E aí o que eu... claro, ele está falando do ser humano. Né? Exatamente, ele está falando do sujeito. A matéria-prima é o ser humano. E aí eu estava conversando com ela. E não é um ser humano que mata, não é só o ser humano que mata, não é só o ser humano que ama. Ele é o ser humano com as suas nuances também. Com todos os seus problemas. Exatamente. Né? Então, assim, cansa de ter na obra personagem que começa com uma conduta a partir de algum trauma, a própria Engraçadinha. A Engraçadinha, depois que ela é pega com o primo dela e o primo se mutila, ela muda a conduta dela, ela casa, vira uma pessoa completamente religiosa e tal, e tem o seu desespero nos filhos, porque o filho se apaixona por ela e a filha reverbera todo o furor sexual que ela tinha. Então, assim, ele vai tratando do ser humano com todo o direito que o ser humano tem, de errar e de tentar corrigir ou não, ou de assumir, enfim. E aquele negócio, ele desvendo o que tem no fundo da natureza humana. É como se tivesse uma coisa profunda em nós todos. Ele não fica na superfície, ele não fica nunca. Ele mergulha. Ele consegue ter, né? Engraçado, ele tem uma linguagem inteiramente coloquial, ele fala assim como a gente está falando aqui, mas ele está tratando de assuntos muito pesados e, ao mesmo tempo, muito... comuns. Né? Exatamente, ordinários e extraordinários ao mesmo tempo, né? É uma habilidade, porque né? Ele trata do desejo, né? Toda a obra dele gira em torno do desejo e dos limites para o desejo. Por isso que é tão importante, embora ele tivesse uma relação paradoxal com os psicanalistas, né? Mas, na verdade, eu atribuo isso ao fato de que ele, enfim, acabou cedendo a certos estereótipos do que é o psicanalista, né? Mas a obra dele, ela trata do mesmo ponto que o Freud trata, né? Que nós somos acossados pelo desejo,
né? E precisamos nos haver com os limites para viver em civilização. A gente não pode realizar todos os nossos desejos. Mas ele tinha um lado muito provocador. Com ele certeza. não estava ali brincando, quer dizer, ele espicaçava essas coisas que ele falava dos psicanalistas, tinha uma espicaçação em cima do... Ele queria provocar reações. E ele tinha uma questão assim, em relação ao desejo feminino, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, a primeira peça dele, que é Mulher Sem Pecado, né? 1941. Ele já está falando... Anterior a Vestido de Noiva. Anterior. Ele já está falando do desejo feminino ali. É uma mulher que o marido fica às voltas com o fato de que essa mulher deseja. Isso em 1941, a gente tem que lembrar que até 1930 as mulheres nem votavam no Brasil. Não, é muita abertura de espaço, não né? é? Tipo, dá licença, que eu vou abrir esse espaço. É muito importante, assim, isso que ele fez, né? Então, assim, ele teve Talvez um papel histórico e que continua atual até hoje. Ninguém sai muito né? bem na fita, né? Ele não tinha o menor medo disso. Ele não tinha pudores em relação a isso. Ele adorava a crítica. Ele fala, não é na crítica, não. Os personagens que eu estou falando. Ah, sim, os muito personagens, menos. Muito menos. Ninguém, não tem uma heroína, não tem ninguém. Ninguém sai, entendeu? Não tem o bom e o mal. Tem o Anti-Nelson Rodrigues, que é a única peça dele que tem um final feliz e que ele chamou de Anti-Nelson Rodrigues, porque é a única peça não trágica dele, né? Ah, que legal. Mas não, ele chamar Bonitinha, mas Ordinária ou Otto Maria Carpo, que é uma provocação com Otto Maria Carpo. Otto Lara Rezende, mas me está dizendo Otto Maria Carpo, desculpa. É uma provocação com um amigo dele, né? E o mineiro só é solidário no câncer. Isso é engraçado porque o personagem diz que o Otto fala a frase do Otto. O mineiro só é solidário no câncer. E o Otto, Nelson! Eu estava lendo um texto dele hoje de manhã para vir para cá e tinha um comentário dele em época de passeata, essa coisa, todo mundo na rua, os estudantes todos. E o Jabor já tinha filmado, acho que 2 filmes já era amigo do Nelson. Entendeu? E aí ele dizia, eu não sei se ele fez um comentário por escrito ou numa televisão, que ele dizia, eu fui ver a passeata, não vi ninguém de esquerda, única pessoa, não vi nenhum negro, não vi nenhum pobre. A única pessoa que eu vi foi Arnaldo Jabor chupando um chicabom. E o Arnaldo é amigo dele, né? O Arnaldo olhava aquilo e dava mais uma chupada no chicabom. É isso que eu vi, meus amigos. Era isso o tempo inteiro. E a gente adorava ler essas coisas, porque era extremamente irreverente e extremamente inteligente. E ele não se preocupava em desagradar o leitor ou o espectador, não, os amigos. Ele não se preocupava, ele não tinha problema com isso. Ele dizia que o teatro dele é o teatro desagradável, que é para afetar o sujeito, né? Que é para sacudir. Ele se referiu a 4 peças que ele fez, que ele chamou de teatro desagradável, que provocava a malária na plateia, o tifo e a malária na plateia, que foi Álbum de Família, que é repleto de incestos, e aí uma das críticas era, nossa, mas tem 6 incestos na peça. Aí ele vira e fala, quantos são possíveis, são permitidos? E aí, porque a crítica era que tinha 6 incestos, então assim, posso fazer 1, 2, 3, porque... E aí o Álbum de Família, o Anjo Negro, eu adoro Anjo Negro. Senhora dos Afogados. Senhora dos Afogados. Temos que mais lá. Doroteia. Então, assim, são peças que ele falava que ele perdeu todo o prestígio que ele tinha ganho com o Vestido de Noiva, ele perdeu com o Teatro Desagradável. E quem devolveu o prestígio foi justamente A Vida Como Ela É. Que A Vida Como Ela É trouxe ele de volta para os braços do público, digamos assim. Do público que aceitava, que podia aceitar tudo que ele escrevia. Eu estava falando que eu considero ele uma esponja da sua época, porque ele absorvia tudo e conseguia verter em palavras com uma habilidade absurda, que é isso que você estava falando. Ele fala de assuntos cabeludíssimos, com uma habilidade que chega a você de uma forma que, se você se identifica, você renega. Isso. Por isso que ele atrai e repulsa, né? Tem esse movimento tem um jogo, e foi a vida dele. E é uma crítica, tudo. Ele faz crítica à sociedade o tempo inteiro. E, por exemplo, com Perdão por Me Traíres, ele falava assim, a peça trata de um problema social muito grande e não enxergá-lo
é um mal para a gente. É incrível. A gente podia ficar... A gente conversa mais no Facebook. Agora vamos conversar um pouquinho com o Dr. Maurício. E já que estamos falando tanto de um homem, vamos continuar a falar dos homens. Eu estava lendo que uma pesquisa do PNAD, que é aquela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio do IBGE, eu não sei se foi isso ou numa outra pesquisa de 1.400 homens com mais de 40 anos, 20% disseram que esse negócio de fazer exame de toque retal não é coisa de homem. E 38% dos homens com mais de 60 anos nunca fizeram exame. É uma coisa assim, quer dizer, existe uma recusa do homem de encarar uma situação que é, na verdade, muito constrangedora. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Vera. Boa tarde. Essa é uma pesquisa, na realidade, que a Sociedade Brasileira de Urologia ajudou a promover. E, na realidade, a gente cai muito no que a Fernanda já comentou, né? O homem, de uma maneira geral, é muito preocupado com sexualidade e com morte. E, diante disso, a gente acha que o homem não se preocupa com a saúde. Na realidade, ele se preocupa, ele ignora. Ele ignora e tem medo de se cuidar. Então, eu acredito que isso venha desde a sociedade antiga, onde o homem foi provedor, o homem, né, que cuidava da casa, coisa que vem mudando nas últimas 2 décadas, principalmente. E o homem, na realidade, ele se cuida menos, sem dúvida nenhuma, que a mulher. Tem alguns dados do Ministério da Saúde que nós, homens, os homens, de uma maneira geral, faz 6 vezes menos exame que as mulheres, com uma ação preventiva. Diante disso, ele bebe mais, ele fuma mais e ele faz menos exercício físico. Ou seja, tudo na direção contrária. Disso, não. É claro que, infelizmente, de uma maneira da sociedade geral, vocês, mulheres, estão mudando um pouco isso. A mulher depois dessas últimas 2 décadas, ela tem fumado mais, ela tem bebido mais, ela está no mercado de trabalho mais estressada. Mais estressada. Isso é um lado ruim, de uma maneira geral, para a sociedade. Mas os dados, ultimamente, sempre mostraram esse lado negativo para a parte masculina. Eu sempre quis brincar dos brinquedos dos meninos, eu sempre achei os meninos mais interessantes com brincadeira. Então, quando eu pude fumar, beber, eu achei muito engraçado. Era uma brincadeira masculina. Mas é verdade que faz mal, né? Não tem jeito. Mas vamos aos exames de próstata. Isso é cultural? Isso não vem aumentando? Olha, na realidade vem melhorando, ou seja, com a informação, isso na realidade que a gente está fazendo aqui não deixa de ser informação ao público, que é o mais importante que a gente está falando, vem melhorando com o tempo, ou seja, é muito importante quando a gente tem campanhas ligadas às sociedades de cada especialidade, e muitas das vezes televisivas e no rádio, onde informam que há necessidade de fazer exame X ou exame Y. A mulher é muito acostumada desde cedo, desde menina, a ter um ginecologista, a ter um médico de sua confiança, né? Então, a mãe pega a sua filha e leva desde, vamos dizer, antes de menstruar. Você acha que em todas as classes sociais isso acontece? Eu acho que com a informação nessas últimas 2 décadas, sem dúvida nenhuma, melhora muito. É claro que, dependente de cada região do país e com classe social, esses números podem ser bem diferentes, sem dúvida nenhuma. Mas em relação às mulheres, sem dúvida nenhuma, elas se cuidam mais desde cedo. E na saúde pública tem mais ginecologistas e obstetras do que urologistas? Tem mais ginecologistas, obstetras que ginecologistas. Tem, então, sem dúvida nenhuma. A procura ao urologista na saúde pública é mais difícil, mas ela é muito bem sedimentada, eu diria, hoje no nosso país todo. Ou seja, tem urologista em grande maioria dos hospitais públicos. Né? Desculpe. Não, é porque tem mais mulheres. A mulher é muito mais numerosa do que o homem, não é isso? A proporção não é essa? 51%, não é assim, não é assim, sabe, 60-40, não. Mas talvez pelo fato de que a procura maior, né? Talvez pelo fato justamente que você ia dizendo, que as mulheres procuram mais, então precisa haver mais profissionais disponíveis. E só para a gente ter uma relação em relação a isso, a mulher vive mais que o homem. Os dados mesmo estatísticos mostram que vocês têm uma expectativa de vida nossa, hoje em dia, para a mulher é de 79 anos e para o homem é de 72. Então, a gente já perde 7 anos relacionados. Você acha que isso é falta de cuidado? Não é porque a gente é melhor, assim? Não, melhor... Geneticamente? Quer dizer, que a gente é melhor, a gente sabe. Mas... Eu já estou em melhor número aqui, eu não vou discutir. Vamos ver o que ele vai dar. Tá certo. Olha, eu acho que, na verdade, essa pergunta não tem uma resposta específica, mas, com certeza, o fato de o homem se cuidar menos e ter mais fatores de risco relacionados ao seu comportamento
pesa negativamente para ele, sem dúvida nenhuma. Se virou E bem, diante disso, Tudo bem, passou. E diante disso, essa questão que você perguntou dos exames preventivos, quando isso é cada vez mais falado, a gente chega com números que ainda assustam. Que em certas pesquisas, diante de uma população geral, essa pesquisa, por exemplo, foram avaliados 1.000 homens nos estádios brasileiros. Essa mesmo. São 7 capitais, se eu não me engano. Todos os acima homens de 40 indo anos. assistir futebol, quer dizer. Exatamente. É engraçado, é bom, né? E a imagem todos acima de 40 anos, dentro dos estádios. E diante de cada perfil de idade, 50 a 60, 60 a 70, ou seja, a média foi que em torno de 30% dos homens nunca tinham procurado um urologista e não fariam toque retal de maneira alguma. Eles chegaram à conclusão que os maiores... Por que não fariam o exame, né? Machismo, deu 40%, 50% das vezes. Uma segunda parte aqui, achavam que isso não era coisa de homem. Essa é a resposta, não era coisa de homem. E em terceira parte, o medo, a vergonha. Então, ou seja, é muito comum na sociedade masculina bloquear em relação à questão preventiva diante de uma questão de sexualidade, ou seja, o medo de ser exposto a um exame preventivo que, logicamente, é um pouco mais invasivo do que um exame abdominal, um exame ocular. Né? Doutor Maurício, antigamente, isso é até anterior à minha própria época, na minha época já não existia mais, olha que eu sou velha pra caramba, os pais levavam os filhos a bordéis e a puteiros, né? Para iniciar sexualmente os garotos, mas não levavam os médicos. E hoje em dia, esses pais não estão levando os filhos homens aos médicos? É isso? Olha, é uma boa colocação. Os pais levam sim os filhos, mas quem mais leva os homens ao consultório são vocês, mulheres. As esposas. Ou seja, dão um bom exemplo, que já se cuidam ao longo dos anos, que muitas vezes tem um exemplo familiar ou um exemplo de uma amiga que teve um câncer de colo de útero e fazendo a prevenção descobriu precocemente. O câncer de próstata é muito semelhante. Fazendo a prevenção, o paciente tem a chance de descobrir algo bem precoce no início. A grande maioria dos cânceres de próstata hoje em dia são descobertos no início, com chance de cura. Então, as mulheres são as que mais levam os homens aos consultórios. Não sei não, mas como nós aqui estamos entre mulheres, o senhor é o bendito ao fruto, me dá a sensação que quando a gente tem esse hábito profundamente constrangedor de desde jovem ir a ginecologista, e antigamente, ainda por cima, os ginecologistas eram frequentemente homens. Eu não sei não, mas você não acha não, Camila? É barra muito pesada, quer dizer, as mulheres estão acostumadas a uma situação constrangedora desde cedo, desde jovens. Né? Você vai com ginecologista, sei lá, 11, 12 anos, quer dizer. Então, não será o momento de fazer uma campanha ligada aos pais desses meninos, por exemplo, como teve a vacinação do câncer do HPV, né? Sim, eu acho que informação que é sempre o mais importante, né? Se a gente conseguir colocar a prevenção de uma forma simples, ou seja, que você deve fazer o seu exame da mesma maneira que você faz um exame de glicose para ver se tem uma diabetes, você vai aferir a pressão para saber se você está hipertenso, você vai fazer o seu exame para saber se não tem câncer, se a sua saúde está em dia. E diante disso não é só um exame, não beber, ou beber socialmente, né, fazer exercício, todas essas partes que a gente deve se cuidar, na grande maioria das vezes não são feitas pela população em geral, né? Se a gente perguntar entre nós mesmos, poxa, não tenho tempo de me cuidar, não tive tempo de fazer meu exercício essa semana, tem que ser religioso isso, faz parte da nossa vida. A vida não é só trabalhar, diante disso também na vida que a gente tem no cotidiano de hoje, o estresse é um grande problema do nosso século, ou seja, se a gente não souber lidar com isso, isso gera N doenças. Que é linda, adorei essa frase. Tudo é falta de amor. Um câncer no seio ou um simples eczema é o amor não possuído. Ah, eu adoro isso. Gente, isso é tão psicanalítico. Eu acho impressionante como ele é sintonizado com a psicanálise, embora ele criticasse o... Ele tem uma frase, já que a gente está falando de urologia e ginecologia, que ele diz que, na verdade, ele não, o personagem dele, que é um devasso, o Dr. Werneck, do Bonitinha Mais Ordinária, ele fala que a psicanálise é um toque ginecológico sem luvas. Né? Aquele toque sem barreira, né? Sem anteparo. Então, essa questão da sexualidade feminina, né, que era muito candente na época dele, que eu acho que mexia com todos os homens, né, inclusive com ele, né, como que chega um cara, na Bonitinha Mais Ordinária, tem uma cena que as mulheres deitam no divã e começam a falar sobre sexualidade, né, em 1900 e...
50 já, né? 62, não é? Bonitinha. E também o fato da frase do Otto. Tem um psicanalista francês, chama Jacques Lacan, que ele deu continuidade ao trabalho do Freud, e ele fala como que a gente é determinado pela linguagem e como que isso aparece na psicanálise, que é um trabalho de linguagem. O personagem, ele é a peça inteira perseguido por uma frase, né? Isso é Lacan, isso é a aula de Lacan. Olha só isso. Bom, nós tínhamos, vamos fazer um intervalo, na volta a gente fala um pouquinho sobre laparoscopia. Perfeito. Para animar um pouco a garotada, né? Aí lá fazer esse exame. Vamos lá, um intervalinho. Então tá, a responsabilidade de vocês, jovens, é médico. Então, seus filhos ao médico. Agora, parece, doutor Maurício, que essa nova cirurgia com laparoscopia é muito melhor, mais moderna, dói menos, não é? Propaganda da laparoscopia. Na realidade, o que acontece é que a tecnologia, quando é incorporada à medicina, ela vem a melhorar, claro, né? Se a gente puder ter uma cirurgia que cause menos dor, que você retorne às suas atividades profissionais mais rápido, que você sofra menos de uma forma geral, isso é melhor para o ser humano, não se tenha dúvida, né? E laparoscopia, e avançando da laparoscopia, hoje em dia a gente tem cirurgia robótica, que é uma cirurgia laparoscópica. Para quem não sabe, laparoscopia é botar gás no abdômen, como se opera a vesícula, que é uma forma que todo mundo tem um pouco em mente, e faz a cirurgia através de pequenos furos, olhando para uma TV. Isso é bem menos invasivo do que a gente fazer uma cirurgia aberta, fazer uma incisão nas pessoas, né? Isso causa mais dor, causa mais infecção. Então, a cirurgia robótica, nos últimos 10 anos, ela vem avançando no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Em vários estados a gente já tem unidades robóticas, onde o cirurgião continua operando. Não é o robô que opera. O cirurgião, ele olha só, do jeito que as coisas vão, talvez ter mais confiança no robô. Sem dúvida que no futuro alguma coisa pode acontecer relacionada a isso, né? Mas ele tem mais destreza através de movimentos mais delicados que o robô mimetiza, né? Então isso faz com que a gente realmente possa obter resultados melhores a longo prazo. E menos invasivos e menos lesivos, porque é delicada a cirurgia da próstata. O robô é delicado, né? E na realidade a cirurgia da próstata, quando a gente está operando um câncer de próstata através desses métodos, a gente tem uma visão 3D na cirurgia robótica. Coisa que quando a gente está olhando para a televisão aqui, a gente está olhando em duas dimensões. Em duas dimensões. Quando você senta no aparelho robótico, como você vai ao cinema e bota o óculos, você tem uma visão de tridimensional que você vai ver a profundidade. Isso te dá uma visão melhor, te dá os pixels melhores também, que esse material faz com que a gente tenha uma definição de imagem melhor. Por conseguinte, a gente vai ter menos sangramento, uma cirurgia mais delicada. Isso faz com que a gente tenha melhores resultados. Maravilha. Então, todos ao médico. Camilinha, temos perguntas? Temos. O Antônio Manuel, ele comenta que o homem, a maioria das vezes, se acha imbatível em relação à saúde, pois não gostam de demonstrar fragilidade. Tá certo, Antônio Manuel. Se for o artista plástico, então, parabéns. E o Tiago Taroli, ele comentou, estudo licenciatura em teatro e o programa de hoje está sendo uma aula, com a presença ilustre de uma herdeira do talento do Nelson. Uau! Legal. E o Roberto Cabral Silva, ele comentou, só o Nelson podia falar que toda mulher gosta de apanhar, mas somente as normais. Essa frase tem um entendimento psicanalítico sensacional. É essa a frase mesmo dele? Acho que é, né? Como é que é? Não, é mais ou menos. Toda mulher gosta de apanhar, mas somente as normais. Não, toda mulher Nem gosta de apanhar. toda mulher gosta de apanhar, só as normais. As As neuróticas reagem. Isso é super delicado, é um tema assim... Nossa Senhora! Né, que precisaria de uns 3 programas para abordar. Mas, de alguma maneira, ele tem essa coisa de abordar... Como é que é o nome do nosso telespectador? Provocador como o Nelson? Pois é. Polêmico. Roberto Cabral Silva. Olha aqui, Roberto. Nos aguarde. Porque, assim, é tão Aqui só tem delicado esse neurótica. assunto, é tão delicado, que realmente passar por ele rapidamente é pecado. É pecado. E pode confundir ainda mais, porque tem toda uma questão de uma crítica profunda a muita coisa, né? Ele tem todo um discurso que ele critica o tempo inteiro e ele faz críticas de diversas formas. Ele faz críticas, ele falando, o personagem falando, comportamento, o comportamento dentro da escrita dele, enfim, é bem abrangente. Gente, Nelson não é perfeito.
E ele abordava Gente, uma deixa área... eu conversar um pouquinho com o a Luísa. Porque esse Desculpa, assunto a gente vai entrar e não vai sair nunca mais. Imagina. Então, Não, nem entra. Né? Vamos lá, Luísa. Conta aí desse show, desse segundo disco. Segundo disco, amanhã a gente... Quer dizer que o primeiro deu certo. Deu, Romanceiro. A gente lançou também no BNDES o primeiro disco e amanhã vai ser o primeiro show de lançamento do Certezas Inacreditáveis. A gente começou a gravar no ano passado e aí finalizamos tudo esse ano. Vai ser um show com uma banda bem grande, bem lindo, bem completo, a entrada é franca. É uma banda grande? Eu achei que era só você e o André. Não, eu e o André, a gente fez de 2014 até ano passado muitos shows com o repertório quase inteiro que ficou no disco, testando também muito o que funcionava, o que representava mais, o que eu queria. E aí sim, era duo, né? Mas no disco a gente incluiu bastante coisa e no show vai ter bastante instrumentação também. Tem baixo, bateria, E você que formou a banda, quer dizer, é uma banda feita para você. Eu e o André. E vocês dois, não, eu sei, não é uma banda que vocês pegaram e disseram, vamos lá. Não, todos gravaram no disco, são Isso. nossos amigos. De onde é que vem essa tua voz linda? Papai e mamãe. E Bom, você estudou? Porque esse teu agudo é tão bonito. Ah, obrigada. A voz vem do... É brega que eu vou falar, mas vem do coração. Você sempre quis cantar, sempre gostou de cantar, sempre aprendeu a cantar, é de uma família musical. Meu pai é músico, minha mãe é psicanalista, mas antes era atriz. Então tá tudo muito misturado aí. Mas eu não tive tempo de perceber, porque foi desde muito cedo mesmo. Segundo as histórias familiares, eu comecei a dizer em casa que eu ia ser cantora com 4 anos. Então, eu não lembro se houve uma coisa assim de querer ir por onde meu pai foi, eu não lembro disso. Da onde eu tenho memória, era uma coisa minha que estava decidida. E aí, já. você acabou o segundo grau, você foi para a Unirio, quer dizer, não teve nem, não teve problemas de o que eu vou fazer da minha vida. Não, né? eu tava louca para acabar a escola, para ir para a faculdade. E foi bom o Unirio? Foi, né? Porque o Unirio é legal, né? É muito legal. É um pouco difícil para quem é cantor popular, porque lá não tem, você não se especializa em canto, né? Eu fiz licenciatura e aí o que tinha ali de possibilidade de estudo de canto eu não consegui encaixar, era mais cantor erudito, eu estudei por fora, mas é maravilhoso, foi onde eu conheci todas as pessoas com quem eu trabalho. Você acha que toda essa tua preocupação, as letras, não sei se vocês conhecem as letras, ela vai cantar, a gente já mostrou um pedaço, mas elas são todas muito conceituais, tem muito trabalho de letra, você liga para a letra. É muito. É como se não pudesse haver só a música ficaria incompleta se você não... As palavras, você gosta das palavras, tá bem filha de psicanalista, você acha? É Clarice, né? A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é da Clarice, é linda. Pedro Samorais e do João Cavalcante. João, filho do Lenine. Isso. Eu dou realmente... Assim, se é para cantar canção, se vai ter letra, que a letra diga, de fato, alguma coisa, assim. Eu não consigo dizer uma coisa com a qual eu não concorde ou que eu ache meio qualquer coisa. Então, realmente, para mim, né? Meio qualquer coisa para mim. É muito importante mesmo para mim. Porque eu suponho, então, que você seja uma boa leitora. Sim, gosto muito de ler, gosto muito de escrever e não... Eu já deixei de cantar músicas por causa de uma frase, assim, porque eu não ia conseguir mesmo. Cara, essa frase pra mim não vai dar. Gente, nunca vi isso. Por causa de uma frase dita? Por causa não dá de pra fazer um lalala? Não, porque aí é o que é. Aquela construção tá daquele pensando jeito. Aquilo, você não pensa aquilo. Aquilo ali pra mim é inegociável, então, tipo, essa não. Não te representa. Aí não dá, né? Você tá botando sua voz ali num significado, você tá propagando uma ideia. Aí eu preciso gostar da ideia. Em relação ao show de amanhã, que horas vai ser mesmo? Às 7. É bom chegar um pouco mais cedo, porque tem que retirar a senha, entrada franca, mas... É muito grande teatro? É muito não? grande, muito grande. Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo ir. E me diz uma coisa, vai ser o único? Desse jeito que vai ser amanhã, por enquanto é o único. Amanhã é mega produção. Tá, maravilha. Tem quantas músicas no teu CD? 12. E tem música tua, inclusive. Tem uma. Né? E tem uma do Gilberto Gil. Isso.
Tempo Rei, realmente é uma música lindíssima. Você canta ela diferente do que ele canta. Tem uma coisa mais falada, inclusive, que você valorizou bem a palavra. Por que você escolheu uma musicazinha do Gilberto Gil, que é uma música mais badalada? Eu amo o Gil, sou muito fã de praticamente tudo que eu já escutei dele. E eu queria que tivesse pelo menos uma música conhecida, assim, para as pessoas terem alguma referência prévia de alguma coisa, né? Porque eu sei que não é fácil absorver um monte de informação nova, tudo de uma vez. São 11 músicas inéditas. E eu acho que essa música, especialmente, ela fecha, filosoficamente falando, assim, tudo que o CD está falando muito bem. Filosoficamente assim. O tempo todo. Começa, tem uma ordem filosófica aqui direto. É verdade. E essa tua eu gostei muito dela. Que bom. Mas agora que você vai contar qual é, hein? A Fama e a Fome. Ah, tá. A Fama e a Fome também é do Thiago? Não. Não, é do Pedro Ivo e do Mauro Aguiar. Ah, tá. Maravilha. E você aí não recita a tabacaria que você recita no CD. Disco, é isso? E amanhã, quem quiser ouvir. Você não vai cantar isso porque vai ficar muito longo, é isso? Não? Tá. Então tá. Então podemos ir lá? Podemos. Vamos lá. Tá afinado esse violão, porque a André é muito exigente em matéria de violão. De afinação. Ele afinou 3 ou 4 vezes ao longo desse programa. Não é isso, não? E segue desafinado. Então tá, deixa eu só me despedir do público, aí eu peço para você cantar, de agradecer muito ao Dr. Maurício Rubinstein, volte sempre. Um prazer. Seu assunto nos interessa. Ótimo. Muito obrigada, Fernanda, foi um prazer enorme. Crica, a gente já volta a conversar no Facebook. Obrigada, André, obrigada, Luísa, obrigada a vocês que nos acompanharam de casa. Depois vocês vão ter o Notícia Agora, mas a gente vai ficar no Facebook. E amanhã a gente volta às 5 da tarde, não é isso, Camila? Exatamente. Então tá, então vamos chamar Luísa Bosch. A fama tava na TV, volúvel como que habituê de 1000 baladas. A fome só babava ovo sem jabaculê no misê da mulambada. A fome viu chamada na TV, procura-se você que tem gana de mucama pra lavar pé de requintada. Ela então, catando guimba, nem quis saber de dar colher de chá. Se a bacana quer mucama pra bajular, não custa nada dar uma olhada. Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Em pouco tempo a pobre fome pôde perceber que o métier era roubada. Enquanto a fama se esbaldava na sua turnê, o seu cachê era um nada. A fome então, desesperada, tentou fazer a sua rentrée, um teste muquirana pra ser dublê da desalmada. E a fama, quando soube disso, fez um auê e só faltou morrer, pôs a fome pra fora num pontapé. E a desdentada muda saiu calada. Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Maravilha. Agora a gente já está no Facebook só. Vamos lá, podem vir para cá. Obrigada, Se quiser vir para cá, pega o microfone e vem para cá. Bota, eu vou.
Continua ao vivo. Tá transforma, tá ao vivo ainda. Vem cá, senta aqui com o microfone, aí você pode Luísa. né? Participar. Cara, eu adorei, fiquei emocionada. Aliviar que bom. o lindo. Não é lindo que ela canta? É muito lindo. Demais. Vai lá amanhã, Camila, tudo seu. Eu quero. Na internet o pessoal tava pedindo pra ela cantar. Estavam pedindo, né? Falei assim, gente, vamos. O assunto é muito bom, mas a gente quer ouvir a Luísa. Ó, a Ellen Jardim comentou, nossa, que voz linda. A Fátima Carvalho, ela também comentou, linda voz, amei. Música linda, e ela disse que lembra Nara Leão. Ih, meu Deus. Uau. Obrigada. Olha só. O Marcelo, mudando de assunto, né? A Rogéria Santos, ela disse que ela gostou muito da literatura junto com a medicina. Informação e conhecimento. O Marcelo Costa, ele comentou, quando fui fazer o meu primeiro exame, fui cheio de receios e temores, mas quando ocorreu, foi tão idiota que eu fico impressionada com o medo dos homens em não fazer. Isso acontece demais. Acontece demais, As né? pessoas falarem literalmente, o exame é só isso? Tipo, acabou. Ou seja, claro que é um exame, né, mais invasivo, leve incômodo ao homem, é claro, mas é rápido, muito simples, e as pessoas realmente falam, poxa, pensei que fosse diferente. E aí vem a importância de fazer o exame e continua essa prevenção, né? A partir de que idade um menino deve ir ao médico? Na realidade, vamos dizer, em relação a câncer de próstata, que nossa sociedade brasileira preconiza a partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar, teve um tio, um pai, um avô que teve câncer de próstata, e 50 anos para quem não tem história familiar. E, na realidade, a questão, de uma maneira geral, não tem uma idade diferente das meninas, das mulheres, que vão desde ser o ginecologista. Essa é uma questão um pouco ruim, mas é uma questão da saúde de cada sexo, ou seja, não existe uma idade para se levar um menino ao urologista. Não. Eu acho que aí vem a questão do pai, a importância que você estava falando do pai de conversar com seu filho sobre... Não, eu sei, mas estou pensando numa sociedade ideal e moderna, com pai esclarecido. Sim. Ele precisa levar, por exemplo, a mãe vai levar a filha ao ginecologista. Sim. Ponto. Ponto, né? O menino precisaria ir também para ver se é tudo normal, se está tudo legal, é isso? Eu acho que a partir de, vamos dizer, de 14, 15 anos, do jeito que a nossa sociedade andou nesses últimos tempos, uma revolução sexual imensa, né? Eu acho que é interessante para falar sobre doença sexualmente transmissível, falar que se pega sim, que tem um risco. Gente, HPV, porque pelo amor de Deus. Essa meninada hoje em dia nas escolas estão com informação demais. Então, quando os pais têm uma dificuldade grande, nossa psicanalista está aqui para falar sobre sexualidade, e se não passar isso, a informação em casa, alguém vai ter que passar. Seja um urologista ou a ginecologista para a filha, né? Senão fica difícil de falar sobre os riscos da vida mesmo. E né? aí, como médico, o senhor recomenda uma visita anual a um urologista, é isso? Igualzinho a gente? Em relação ao câncer de próstata, nas 45, Não, 50, a sim. gente- sim. Mas em relação à questão da idade, não. Não precisa existe tanto, isso né? nem na Organização Mundial de Saúde, mas eu acho que de acordo com as dúvidas de cada um. Né? Ou problemas mas que é bom surgem. que né? libera um pouco os E nível de meninos esclarecimento, né? Tá, Tipo, exato. início de vida sexual, até para poder saber como claro que funciona. uma necessidade de tanto cada o método um, né? contraceptivo quanto tudo. também. Tem jovens que vão ao consultório com suas dúvidas e seus medos e seus anseios sexuais, falar sobre relação, falar até sobre disfunção erétil num rapaz jovem, ou seja, não E que tem não vai doença. falar, A de gente estava repente, com o conversando pai um e com a pouco mãe, né? mais cedo. São questões psicogênicas que envolvem a idade, né? E os medos. É interessante, né? Ele tem é um recurso que os meninos estão perdendo, na verdade. Sem dúvida. Camilinha. O Elias de Oliveira, ele pergunta se homens com lesão medular, se eles precisam fazer exames da próstata. Todo e qualquer homem. Na realidade, o câncer de próstata ele vai ter a sua incidência em qualquer população masculina, mesmo com um problema relacionado a uma lesão medular. Quer dizer, o que ele está falando de lesão medular significa que a pessoa aí não tem relações sexuais. Não, porque não provavelmente tem é um paciente ereção. que de repente não se movimenta ou tem uma dificuldade de Motora. deambular, né? Mas ele pode ter câncer de próstata e alguns desses pacientes, você falou em ereção, às vezes tem ereção. Então, tem isso. é mantida a ereção. Então, Tem o exame alguma ligação preventivo, do câncer de PSA, próstata com a vida sexual? Tem uma relação próxima, eu diria. O que acontece? O câncer de próstata tem a sua incidência aos 65 anos, mas existe câncer de próstata, uma maneira geral, dos 40 até a nossa morte, né? E vai aumentando a incidência de acordo com a idade. Quanto mais velho, mais incidência de câncer de próstata. Se a gente vivesse até os 100 anos, provavelmente vai viver, não muito tempo, né?
A gente vai ver cada vez mais câncer de próstata. As pessoas podem morrer de pneumonia, de AVC, de infarto, mas às vezes se faz a autópsia num paciente desse e tem câncer de próstata, mas não morreu de câncer de próstata. E aí com a sexualidade? Com a sexualidade. Aí o que acontece? Quando a gente trata um câncer de próstata, seja por radioterapia, cirurgia, os nervos, que são os nervos erigênicos, eles passam no póstero-lateral, na área embaixo da próstata, vamos dizer assim. E são nervos muito delicados. E se isso não é bem visto durante uma cirurgia, pode ter uma lesão nervosa e ter algum grau de disfunção erétil. Mas é claro que isso vai depender da idade. Uma coisa é operar alguém com 40, com 50, com 60 anos, das comorbidades, das doenças que esse paciente tem, se é um diabético, se é hipertenso, se já teve um AVC, se toma remédio. Nesse sentido, os robôs ajudam, não? Nesse sentido, os robôs ajudam bastante a dissecção desses plexos nervosos. Mas não era isso que eu tinha perguntado, não. É se a vida sexual pregressa do indivíduo propicia ou não um câncer de próstata, entendeu? O tipo de vida sexual que ele tem. Boa pergunta. Eu entendi de outra maneira se o tratamento de câncer de próstata podia ocasionar. É interessante isso, que saíram alguns trabalhos nesses últimos 5 anos falando que o homem que tem mais ejaculação, se ele ejacula mais vezes durante o mês, ele tem chance de ter menos câncer de próstata. Um assunto até faz sentido. Diferente, né? Ou seja, que ele tem mais ejaculações, tem menos risco de câncer de próstata. Provavelmente o que os estudos mostram é que através disso algumas substâncias nocivas do organismo podem ser eliminadas. Assim como a amamentação protege contra o câncer de mama, né? É um fator de proteção, né? Então esse assunto gerou uma polêmica muito grande. Gerou bastante polêmica. Feminino quanto ao câncer de útero, tem alguma pesquisa, não? Em relação à prevenção? Se o orgasmo feminino, de alguma maneira, previne... Não é a área dele, né? Não é a área dele. Exato, não que eu saiba. Mas é uma questão, né? Questão sexual ligada ao câncer de colo de útero, principalmente feminino, é um risco muito grande, que é a avalanche hoje em dia, é HPV, né? Que é uma doença sexualmente transmissível, que através de verrugas, tanto masculino quanto feminino, e as mulheres têm um grande problema de anatomia sem interna, então isso dificulta, tem que fazer o preventivo e tal, e aumenta muito a chance de câncer de colo de útero. Camila. Tem um comentário aqui no Twitter do Snowing BZ Snow. Ele comenta que ela comenta que a operação do marido dela custaria 30 mil a mais se fosse robótica, e nem todo hospital tem, então vai pagar com a tradicional. A operação... é isso mesmo? Não tem no serviço público, então? Tem. Tem? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um sistema robótico no INCA, tem um sistema robótico na Marinha. Claro que a Marinha não é um sistema público como o INCA não é aberto, né? Em São Paulo, o ICESP, que é um grande centro de oncologia de São Paulo, ligado à USP, tem robô. Na Universidade de Porto Alegre, pública, federal, tem robô. Está crescendo aos poucos. Então, claro que a maioria dos sistemas estão nos privados, né? Você conta nos dedos, no Brasil, onde tem essa... Sem dúvida. A gente tem está começando mesmo. Entre 25 a 30 sistemas robóticos. Quer dizer, deve ser uma fila gigante. Sabe quantos sistemas robóticos tem nos Estados Unidos? Mais de 2.500. Uau! A gente chega lá. A gente chega lá. A gente tem que ser positivo. Ou seja, é o que eu comentei mais cedo. A tecnologia ajuda, mas ela traz custos também, né? Para qualquer das nossas profissões. Às vezes, hoje em dia, você não trabalha mais sem uma internet, um celular. Tudo isso tem um custo. Antigamente, a gente não tinha isso, né? Então, se a tecnologia ajuda e é custosa, a gente tem que ver maneiras disso viabilizar. Quanto mais você vulgariza, ela custa menos, né? Camilinha. Voltando agora para Nelson Rodrigues. Vamos lá. O Marcelo Costa, ele pergunta se existe algum escritor, autor, hoje em dia, que poderia ser considerado um herdeiro de Nelson. Herdeiro em termos estéticos? Acho que sim. Difícil, né? Olha, eu vou te dizer, eu tenho visto bastante autores e diretores, enfim, dramaturgia própria, que se inspira em Nelson, o universo rodriguiano. Essa peça, por exemplo, que o Sacha vai estrear no dia 1º, lá na Casa de Baco, ela é inspirada no universo rodriguiano. O personagem que ele vai fazer é Nelson. Então, não sei se pode dizer herdeiro, eu acho que tem tanta gente fazendo as coisas, né? As produções aumentaram tanto, a própria tecnologia facilita isso, né? Te dá acesso a muita coisa, não só material para você ver, quanto facilidade de produzir, que as pessoas... O Nelson é inspiração para muita gente.
Assim como na música tem os cantores e compositores que inspiram, e aí você vai seguir um caminho, não digo de repente você vai copiar e tal, mas você se inspira, né? Referência, né? Referência sempre é referência. Exatamente. Acho que referência, como referência, ele bastante. E a Vivian, ela pergunta qual é o seu texto favorito do Nelson? Ai, que pergunta! Que desespero! Que desespero! Eu amo Beijo no Asfalto. Falando de teatro, eu amo Beijo no Asfalto. Tem o próprio Vestido de Noiva, que vestido de noiva é vestido de noiva. Mas o Beijo no Asfalto tem muito daquela característica da dramaturgia aqui, né? Dos personagens falarem aqui. O Beijo no Asfalto, ele é característico por isso também. Eu amo o Viúva, Porém Honesta, que é uma farsa irresponsável em 3 atos. Eu adoro isso. E o Viúva é uma comédia rasgadíssima. Eu adoro também quando... Porque o humor no Nelson é uma coisa muito característica. Uma das coisas uma das críticas dele ao filme A Falecida, da Fernanda Montenegro, que a Fernanda fez, é que tinha tirado o humor. Acabou o humor. E o humor é uma característica dele. É uma das características. E no Viúva ele se permite... Ele se larga e ele classifica como uma farsa irresponsável. Então, e ele no Viúva, ele usa recursos. Por exemplo, um dos personagens fala, vamos apagar a luz para fazer uma volta, um retorno no tempo. E aí você fala, cara, 1957, vão apagar a luz para voltar no tempo. E aí eles voltam para a noite, da noite de núpcias da personagem. E aí, eu acho isso fantástico, assim. O Viúva, Beijo no Asfalto, Viúva. E você, Fernanda? Ai, eu sou muito apaixonada pela vida como ela é. Que eu fiz uma pesquisa muito grande. Porque você estudou, né? Aí eu mergulhei, eu fiquei meses imersa. Eu sonhava com os textos, então... Assim, vida como ela é, ele ia para o antes de subir para escrever, ele tomava o cafezinho dele, ele falava que várias das vidas como ela era tomando um cafezinho e conhecendo a pessoa, e virava uma vida como ela é. Impressionante, né? E essa voracidade, né, de um conto por dia, eu não consigo nem entender isso, a pessoa escrever um conto por dia durante 10 anos. É muito voraz, né? É muito impressionante, isso me impressiona, me emociona até. É muito impressionante. Maravilha, foi um prazer tê-las aqui. Não, um prazer enorme. Prazer enorme, você não falou muito. Mas eu falo. Você fala. Mas é legal, né? Ele fala. Você fala? Falo. No show não, mas falo. Na vida. Então bom, que bom, André, porque música em geral fala tão pouco. O mal, né? Não, música é tímido, se comunica só no olhar, fica aquela coisa clim, 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 clim. Pô, aí além de falar mal, toca mal também. Não. Mas e aí, adorei estar aqui, adorei também. Nós adoramos também todo o teu trabalho ali, todo o teu empenho, toda a tua dedicação que a gente vê. Tá bom, obrigado. É muito bacana, foi um prazer enorme. Todo meu. Volte sempre. Bom, agradecer de novo, então, a André, a Luísa, a Maurício, a Fernanda e a Crica. Vamos voltar, então, amanhã, 5 horas? Exatamente. Até amanhã. Tchau.